Graça e paz. Antes de começarmos o vídeo, 10 segundinhos só para te avisar que a nossa escola de líderes ela vai ter mais de 168 aulas, mais de 2.200 minutos de conteúdo e todo o material de apoio ele vai ser enviado via WhatsApp. Então é muito simples. Primeiro link aqui embaixo na descrição, você clica nesse link, entra direto para o grupo do WhatsApp e aguarda um pouco, que é por lá que nós vamos enviar os possíveis materiais, e-books, dicas, peças, tudo acerca de cada ministério ao longo desses nossos 11 meses juntos, tá bom? Então, primeiro link da descrição. Vamos ao nosso curso. Seja bem-vindo à nossa Escola de Líderes. Bem, graça e paz, vamos agora falar sobre o Ministério de Intercessão, esse exército invisível, já que é um dos departamentos da igreja que menos aparece, mas é um daqueles que mais guerreia. Então, se você é líder do Ministério de Intercessão ou faz parte do Ministério de Intercessão, meus parabéns, que Deus te guarde, te proteja com o sangue do Cordeiro, porque intercessor é batalha. Então, vamos então entrar na nossa ministração, para nós entendermos a profundidade do ministério de intercessão. Vamos lá, então. As áreas que nós vamos abordar nessa ministração é foco na espiritualidade pessoal, liderança pelo exemplo, treinamento e capacitação, discernimento espiritual e a inclusão e diversidade. Vamos lá. Foco na espiritualidade pessoal. Desenvolva uma vida de oração, você, líder, é claro, profunda e constante. Reserve tempo diariamente para a comunhão com Deus. Busque a orientação do Espírito Santo ao liderar um grupo de intercessão. Invista em estudos bíblicos que aprimorem a sua compreensão da palavra de Deus e a desenvolver uma base sólida na fé pessoal fortalecerá a sua liderança e a capacidade de guiar seus liderados nessa batalha espiritual. Enquanto líder, você precisa focar no seu crescimento espiritual. Parafraseando, de que adianta o homem ganhar todo esse mundo, ou seja, de que adianta o líder de intercessão interceder por todo mundo e deixar a sua casa com brecha, deixar a sua casa desprotegida. Então, antes mesmo de você querer exercer uma liderança de autoridade espiritual, de intercessor na igreja sobre pessoas, exerça sobre a sua casa, principalmente sobre a sua vida. Primeiro, como a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu me amo, para depois eu amar. Então, eu me cuido espiritualmente, para que depois eu possa cuidar de outras pessoas. Vamos lá, então. Segundo ponto, liderar, por exemplo, seja modelo de oração e comprometimento. Demonstre uma atitude de humildade e serviço. Ao liderar, mostre como é viver uma vida de busca constante por Deus. Combata com ferramentas as disputas, ou melhor, combata ferrenhamente as disputas de quem é mais ou quem é menos usado, que a gente chama das disputas de vaso. Querido, liderar como exemplo é mais do que mostrar o caminho, é mostrar no caminho. Ou seja, eu não posso cobrar que você tenha vida de oração, que os meus liderados tenham uma vida de oração se eu não tenho. Agora, sobre essa questão da disputa dos vasos, isso aqui é algo assim muito complicado. Por quê? Porque muitas vezes, dentro do corpo, Deus usa uns numa certa área, outros em outra. E muitas vezes, dentro do grupo de intercessão, por causa, muitas vezes, do povo, tem aquele que se diz mais usado. As pessoas falam, fulano quando ora brada, fulano quando ora a pessoa cai, já fulano é fraquinho, enfim, isso é muito complicado. Líder, tenha percepção espiritual, discernimento espiritual para perceber se isso está acontecendo e combata ferrenhamente, porque é intercessão. Como um departamento que briga entre si vai pelejar nas áreas espirituais? Vão perecer. Então, tenha essa percepção. Próximo ponto, dentro dessa questão ainda dos intercessores, é treinamento e capacitação. Ofereça oportunidade de treinamento regularmente para os membros do Ministério de Intercessão. Envolva workshops, seminários, recursos que aprimorem suas habilidades de oração e compreensão das necessidades da igreja. O grande segredo é permitir a rotatividade entre os membros do grupo, pois quem não é ensinado não pode ser cobrado. Primeiro, nesse primeiro ponto aqui de capacitação. Existem igrejas, pensamentos, e eu respeito, que acham que não, intercessão se aprende só com Deus, basta comunhão com o Espírito Santo. Eu respeito quem pensa assim. Se você pensa diferente, que é como eu penso, você pode se especializar, sim. Existem pessoas, mestres, aquela pessoa que Deus chamou para ensinar na área de intercessão.
na área de batalha espiritual. E eu não vejo problema algum nós procurarmos esse tipo de ferramentas. Pessoas que vivem o dia a dia e que podem nos facilitar. Claro que a comunhão com o Espírito Santo é a maior de todas e é óbvio, mas sentar para ouvir alguém que Deus, por graça, bondade e misericórdia, a tornou especialista predominante na intercessão, é muito bom, porque ajuda você enquanto líder e ajuda você enquanto liderado. Sobre essa questão de cobrar, existem posicionamentos que às vezes o líder quer cobrar do liderado, que ele não pode, ele não ensinou. Exemplo, caiu uma pessoa possessa. Se você também é de um segmento que crê. Estou falando assim porque o nosso curso ele é interdenominacional, então pode haver pessoas aqui que não acreditam. Tudo bem. Entendendo que você crê, que eu também creio, tive muita experiência com isso, caiu uma pessoa possessa. Aí qual o procedimento? Isso tem que ser treinado. Pastor, mas é algo espiritual. Expulsar é espiritual, mas a organização é humana. Exemplo, um amarra, o outro queima, o outro manieta, o outro mão para trás. Pensa na confusão, a gritaria que é. Aí, de repente, é uma mulher que está de saia. Quem cobre? Como cobre? Está percebendo como é espiritual, mas há uma organização humana? Então, treinar essas pessoas é isso. É uma reunião com a intercessão. Ó, caso aconteça isso, como faz? Tira do culto, como é o hábito? É o pastor que expulsa, é o líder, não, vamos tirar e levar para o local tal, já tem uns paninhos lá para colocar por cima, não, olha só, fulano vai estar à frente, e se houverem múltiplos manifestações, fulano, um na frente no processo, outro atrás apoiando, sempre de olho aberto, isso é organização, então entenda que é necessário, sim. Próximo fundamento para a intercessão é o discernimento espiritual. Desenvolva a capacidade de discernir a vontade de Deus ao orar. Ensine aos membros do grupo a importância de ouvir a voz de Deus e discernir entre suas próprias vontades e o propósito de Deus. Inclusive, práticas de discernimento em grupo para discernirem quando é espiritual, psicológico ou carnalidade. Como assim, pastor? Estamos no processo de libertação. Caiu alguém lá. Pode ser espiritual, psicológico ou carnalidade. Pode ser espiritual, é um caso de possessão. Pode ser psicológico, a pessoa lá, às vezes é epilético e tantas outras coisas mais. E pode ser carnalidade, alguém brincando ou fingindo. Pastor, como discernir isso? A própria palavra já diz. Discernimento espiritual. Vamos lá? E por último, inclusão e diversidade. Promova a inclusão e diversidade do Ministério de Intercessão. Reconheça e celebre as diferentes expressões de espiritualidade dentro do grupo. Isso fortalecerá a unidade na diversidade. Fique atento na questão da inclusão, pois nem todos têm vida com Deus para estar nessa frente tão perigosa. E outros têm suas vidas como uma peneira, cheias de brecha, ou seja, discipular os integrantes desse departamento é a ferramenta de ajuste ideal. Vamos lá. Primeiro momento, é essa inclusão, ou melhor, diversidade. É muito bom você ter alguém que é usado de profecia, da intercessão, alguém que tem discernimento, alguém que tem, sabe, esse conjunto de ferramentas que você, na condição de líder, vai gerenciar, e você, liderado que está me ouvindo, precisa se enquadrar debaixo dessa liderança. Sobre essa questão do perigo da inclusão, é que muitas vezes a gente quer colocar qualquer um na intercessão, ou em qualquer grupo. Eu me lembro de uma pessoa que me disse, pastor, minha esposa está à toa na igreja, bota ela na intercessão. Olha a mentalidade dele, ela está à toa, não faz nada, envolvimento zero, zero de vida com Deus. Bota onde? Na intercessão, nunca. Então, inclua sim, amplie o departamento sim, mas com entendimento espiritual, discernimento espírito, para você não colocar alguém cheio de brecha no seu departamento, debaixo da sua liderança, e ao invés de expulsar, atrair a presença maligna para o seio da igreja. Isso aqui é forte, mas duro de se ouvir, mas é uma verdade.